Certo, Camila, vamos aqui para correção da sua primeira redação, tá? Então, o que que o tema pedia aqui, né? Então, aqui, ó, imigração de populações latino-americanas para o norte do Brasil, né? E pedia dois itens, né? Causas da imigração e expectativa dos imigrantes ao buscar outro país e os impactos da imigração para a população dos locais que recebem os imigrantes, tá? Certo. Então, primeiramente vamos para os aspectos microestruturais, tá? Concordância, regência, acentuação, né? Ortografia, tá bom? Então aqui, ó, na linha 14, tá? Tem um problema de regência aqui, tá bom? Ó, você fala aqui, ó, assim, no que concerne as expectativas, tá? Então aqui, ó, o A aqui é craseado, tá? Beleza. Aqui, ó, na linha 16, aqui tem um problema de paralelismo sintático, tá? Então, o paralelismo é a manutenção de uma mesma estrutura em um trecho, tá? Então, aqui, ó, tem um problema de paralelismo porque, ó, você utiliza o artigo aqui, né? O artigo com a conjunção aqui é antes de saúde, mas não utiliza antes de empregos, tá? Então, o correto ficaria aqui, ó, acesso à saúde e a empregos, tá bom? Então, sempre que tiver uma estrutura, né, de enumeração, né, de um mesmo período aqui, ó, porque aqui você está falando acesso, então você tem acesso à saúde e a empregos, tá? Então, o problema é só esse, só falta aqui da mesma estrutura sintática aqui, tá bom? Que é a falta do artigo aqui no antes de empregos, tá bom? Certo. Aqui também tem um problema de crase aqui na linha 18, tá bom? Então aqui, ó, impactos à população local, tá? E aqui tem um problema de regência também, ó, na linha 28, tá bom? Então aqui, ó, você fala, diante do exposto, não resta dúvida de que, tá bom? Então aqui faltou o dia aqui. Não resta, na verdade aqui, ó, tá? Deixa eu até mudar aqui, esticar um pouco aqui, tá? Certo, então aqui, ó, não resta dúvida de que, tá bom? Certo, problema de regência também, tá? E aqui, na linha 24 também um problema de crase aqui, tá? Então, impactos negativos à população que recebe esses imigrantes, tá? Certo, então microestrutura foi basicamente isso, tá bom? Seu texto aqui muito bom de se ler, tá? Letra muito boa, né? Respeitou bem as margens, tá? Tomar cuidado com esses pontos aqui, ó. Tenta esticar um pouco a linha para ir até o final aqui da margem também, tá? Mas no geral, em relação à aparência, né? Aqui, ó, esses aspectos aqui, ó, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafo, tá? E a letra se inclui nisso também, então letra muito boa, legível, né? Sem aqui você errou, ó, deixa eu ver aqui. Na verdade, não tem nenhum erro de grafia, né? Se tivesse, aí é aquela situação. Riscar a letra no meio, na horizontal, né? E escrever novamente, tá? Então, um texto muito limpo aqui, muito bom de se ler, né? Letra muito boa, tá? Então, um texto desse já enche os olhos ali do examinador, né? Então, ele já olha a sua redação com outros olhos ali, com uma boa intenção, né? Beleza. Vamos para os aspectos macroestruturais, né? Que é o conteúdo em si, tá? Então aqui, ó, a, a redação pedia dois itens, né? Só que esse primeiro item aqui, ele subdivide em dois, tá? Então aqui, ó, causas da imigração, né? Expectativa dos imigrantes, tá? Então,
Aqui, ó, quando tem que tomar cuidado com os plurais, tá bom? Então aqui, ó, quando ele fala causas da imigração, então tem que citar mais de uma causa, tá? Expectativa dos imigrantes, tem que citar mais de uma expectativa, tá? E impactos da imigração também tem que citar mais de um impacto, tá? Então, a ideia da redação, né? Na introdução, você traz o tema, né? O tema aqui, imigração de populações latino-americanas, né? Então, traz o tema, ou propriamente as palavras-chave ou sinônimos delas, né? Do tema aqui, né? E traz palavras-chave ou paráfrases, né? Sinônimos das principais palavras do item 1, do item 2 e se tiver do item 3, né? Então, traz o tema, traz os itens, né? As principais palavras dos itens, contextualiza tudo, né? Traz na sequência, então traz primeiro o tema, depois item 1, depois item 2, se tiver depois item 3, né? Então, contextualiza tudo, né, na introdução e nos próximos parágrafos, né? No primeiro parágrafo, do desenvolvimento fala do item 1, no segundo parágrafo do desenvolvimento fala do item 2 e no próximo, se tiver, fala do item 3, né? E no último parágrafo faz a conclusão, né? Retomando o que você falou anteriormente no desenvolvimento, né? Aquelas palavras-chave, né? Aqui, por exemplo, causas da imigração, expectativas, impactos, né? Contextualiza tudo, né? E se couber, né, se for possível, né, aqui diante do tema da redação, né, e dos itens, traz uma solução para o problema, né? Ou ainda, você pode trazer o item 3 como conclusão da redação, né? Isso você tem que analisar na hora, ver se a redação cabe cada uma dessas situações, né? Beleza. Então aqui, ó, vi que você já viu algumas dicas aí, entendeu? Então, redação muito boa, né? Aqui na introdução você já trouxe o tema aqui, né? E, processo migratório, né? Imigração das populações latino-americanas, né? E trouxe os dois itens, né? Aqui, ó, causas da imigração, expectativa dos imigrantes e impacto, né? Beleza. Trouxe o tema, trouxe os dois itens, né? Contextualizou sobre eles, né? E fechou a introdução, né? Aqui, ó, aspecto coesivo, né? Então isso é importante, é item cobrado explicitamente pela banca. Então a banca traz no edital, ó, que a redação tem que primar pela coesão e pela coerência, né? Então a coesão é a amarra, né? A costura entre os períodos, né? Aqui a gente observa aqui, né? E entre os parágrafos, né? Então tem essa costura, né? E a coerência é um texto com sentido, né? Um texto incoerente é aquele que não tem sentido, né? Então, a ideia para deixar o texto coerente também é trazer períodos curtos, como você trouxe aqui, né? Então, aqui, ó, fala um pouco, né? Pontua, traz o recurso coesivo, né? Como você trouxe aqui. Traz o recurso coesivo, né? Ligando a ideia anterior, dando vazão para a ideia seguinte, continua falando, né? Fala mais um pouco, pontua, recurso coesivo, tá? Então, introdução muito boa, né? Trouxe aqui o tema, né? Item 1, item 2, contextualizou tudo, né? No próximo parágrafo, né? Você já traz aqui um recurso coesivo aqui, né? Para ligar a ideia anterior, né? E dar vazão para o que vem depois, né? Beleza, então você traz períodos curtos, né? Aqui, ó, e aspecto coesivo, trouxe aspecto coesivo. Então aqui, ó, esse recurso muito bom aqui também no parágrafo aqui, né? Você fala este, né? Que é se referindo aqui ao mais próximo, né? Ao Haiti, né? E aquele se referindo ao mais distante, né? Que é Venezuela, né? Então, já dá para ver que você tem uma noção muito boa, né? Um vocabulário muito bom também, tá? Não fica naquele coloquialismo, né? Então, muito boa a redação, tá? Aqui, nesse parágrafo, você trouxe, né?
o item 1, tá? Então, a ideia é essa mesmo, tá? Reserva cada parágrafo para cada item, tá? Então, aqui, ó, no segundo parágrafo, você abordou só o item 1, né? A gente percebe aqui que o segundo parágrafo, ele é bem maior do que o terceiro, né? Porque o primeiro parágrafo, ele demanda mais argumentação, né? Porque ele está basicamente subdividido aqui, tá? Então, causas da imigração, expectativa dos imigrantes, tá? Então, a ideia é essa mesmo, ó. Você fala um pouco, né? Pontua, traz o recurso coesivo, argumenta em cima dessa afirmação, né? Então, você fala aqui, né, que fala das causas da imigração, né, que aqui nos últimos anos houve um aumento, né, dos índices imigratórios para o Brasil, principalmente da Venezuela e do Haiti, né, e vai argumentar sobre esse ponto, né, que aqui, ó, as principais causas, né, o terremoto, né, no que se refere ao Haiti, né, e traz aqui, ó, para argumentar melhor, dado estatístico, né, isso é interessante, reforça muito a sua argumentação, né? Deixa o seu texto rico, né? Aqui, ó, produto interno bruto, né? Aqui, ó, escrito da forma correta, né? Com as iniciais maiúsculas, né? E entre parênteses a sigla, tá bom? Então, muito bom. Já vi que você tem uma base, já viu algumas dicas de redação, né? Então, um texto muito objetivo, né? Aqui, ó, o que eu estava falando anteriormente, o modo correto de retificar um erro, né? Então, errou, passa um traço na horizontal e fala novamente, né? Então, é muito bom, tá? Aqui, ó, no mesmo parágrafo, você traz, deixa eu ver aqui, traz exemplos, né? Ó, saúde, né? Empregos, né? Por exemplo, tá? Então, um texto bem conciso, né? Bem objetivo, direto ao ponto, né? Sem tangenciar os itens, tá? Então, muito bom, tá? Beleza, então no próximo parágrafo, a ideia era falar do item 2, né? Então, a mesma coisa, né? A ideia é trazer uma afirmação e argumentar sobre essa afirmação, né? Então, você traz aqui, né, que houve um aumento do fluxo, né, causado pelo... Na verdade, você fala que aqui, ela pede o item pede os impactos da imigração, né? Então você já joga de cara aqui, né? Traz o recurso coesivo aqui, né? Nesse contexto, né? Cabe destacar que o aumento no fluxo imigratório ocasiona diversos impactos, né? Aí, beleza, você trouxe essa afirmação, né? E vai argumentar em cima dela, né? Então, quais foram os impactos, né? Então, sobrecarga dos serviços de saúde, educação, elevação da taxa de desemprego, né? E traz outro, né? Assim como, né? Conflito entre imigrantes e população local, né? Por exemplo. Então, muito bom. A ideia de todo parágrafo de desenvolvimento é essa. Você traz uma afirmação, né? E argumenta em cima dela, né? Para reforçar, para dizer que o que você está falando é realmente verdadeiro, né? E para convencer o leitor, né? Então, argumenta como, né? Reforça a sua afirmação como? Trazendo exemplos, como você trouxe aqui nesse parágrafo, né? E dado estatístico, como você trouxe aqui nesse, né? E poderia trazer também texto legal, discurso de autoridade, tá bom? Beleza. E a conclusão, né? A ideia. Retoma o que você disse anteriormente, né? Os itens aqui, né? Então aqui, ó, você retoma item 1, retoma item 2, né? Recurso coesivo aqui, ó, muito bom, né? E dá uma solução, né? Então a solução aqui portanto, torna-se necessário maior investimento em políticas públicas de saúde, educação, saneamento, né? Transporte, para que o Brasil possa ter infraestrutura capaz de atender as necessidades básicas dos imigrantes e da população local. Beleza, muito bom. Né? Deu uma solução, né?
para esse problema da imigração, né? Aqui você poderia também pontuar aqui, né, que caberia atitude dos países de onde essas pessoas saem, né? Tipo a Venezuela, né? Poderia buscar soluções para segurar o seu povo no país, né? Ou o Haiti, né? No caso do Haiti é um caso mais extremo, né? Mas ficou muito boa a redação em si, né? Acredito que você já viu algumas dicas, ou minha, ou do Estratégia, né? Então, a redação aqui realmente foi para a nota máxima aqui em conteúdo, tá? Houve algumas falhas aqui nos aspectos microestruturais, né? Principalmente em relação à regência, tá? Mas, Camila, é isso, né? Vamos manter a redação para você realmente agora treinar, né? Quanto mais questões discursivas você fizer, mais melhor você vai estar, né? Vai ter mais velocidade de escrita, né? Tem outros aspectos que tem que melhorar, né? Tempo de fazer o texto, né? E claro, né? Quanto, quanto mais assuntos você abordar, né? Dificilmente vai ter uma surpresa na hora da prova, né? Então, mantenha, né? Eu mandei um espelho de discursiva para você, né? Tenta manter aquele esqueleto, tá? E mantendo esses pontos positivos aqui, tá? Períodos pequenos, tá? Porque isso ajuda na coesão, tá bom? Também primando aqui, ó, na verdade, o período pequeno ajuda na coerência, né? E mantenha também esses recursos coesivos, né? Essa conjunção aqui para ligar os períodos e os parágrafos, tá? Então, seu texto fica bem amarradinho, né? Fica bem, né? Bom de ler, né? Gostoso de ler, uma leitura fluente, tá bom? Porque se não tivesse esse recurso coesivo aqui, ó, inicialmente, né? Então, há uma quebra na progressão textual, tá? Então, a ideia do recurso coesivo também é essa, é dar progressão ao texto, né? Da fluência, né? Beleza, então aqui, ó, recurso coesivo aqui entre os parágrafos, tá bom? Mantenha isso. E entre os períodos, tá? E mantém também os períodos pequenos, tá? A letra, pô, perfeita a letra aqui, tá? Na próxima redação, tentar atingir o máximo de linhas aqui, tá? Então, aqui está a sua nota, tá? Nota máxima em relação ao conteúdo, tá? Houve 5 erros de microestrutura, tá? E pontos a melhorar, né? Regência, tá bom? Para a próxima redação. E o vocabulário também. O vocabulário sempre é bom. Isso você vai melhorar com o tempo, né? Com a leitura aí em si dos PDFs, da parte teórica, né? E na medida em que eu for fazendo mais textos também. Isso ajuda no, na ampliação do seu repertório vocabular, tá? Aqui vai algumas dicas também, tá bom? Aqui vão algumas dicas em relação à redação em si, tá? Mas é isso. De verdade, foi a melhor redação que eu já recebi de um aluno iniciante, tá? Então continue firme, tá? Sei que para você é difícil aí, porque tem a criança aí, né? Tem sua filha, né? Mas tentar fazer render suas sessões de estudo, tá? São poucas horas por dia, então tem que fazer render. Então, utilize aqueles métodos que eu te passei, né? Técnica Pomodoro, né? Essa semana eu acho que eu mandei o método chart, né? Vai implementando essas técnicas, tá? Buscar a qualidade no seu estudo, tá? Acredito que va- você vai chegar forte aí na prova, né? Principalmente em redação. Redação muito boa, tá? Então é isso, continue firme e até mais.